nós mesmos somos os próprios vilões da escassez de água, porque querendo ou não, a gente consome e não pensa no amanhã. O próprio povo, né? Eu acho que se não gastasse tanta água no passado, eu acho que hoje estaria bem melhor. E claro, existe falta de investimento, uma série de outras coisas, mas o maior vilão eu acho que é o povo mesmo. O clima, a falta da água, não se sabe quando chove, quando não chove, e quando se tem pouca chuva, não se faz um planejamento bom para já preparar o povo. A gente foi pego desprevenido, né? Porque se não fosse uma coisa já bem pensada antes, a gente não tá passando por essa falta de água agora. Eu tô todo dia com falta de água em casa. Assim nos ensina Paiva Neto: educar, preservar, sobreviver. Humanamente, também somos natureza. Portanto, buscar conhecimento para que saibamos preservar a vida no planeta e, consequentemente, a nossa existência. Uma tarefa intransferível que cabe a cada um fazer a sua parte. Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. Você confere aqui no Biosfera uma série de debates e reflexões apresentadas durante o 12º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, Minas Gerais, que este ano buscou responder quais são as causas e consequências da crise hídrica no Brasil e energética. Agora você confere o papel da agricultura nesse contexto. Eu acho que o que tem que ser bastante explicitado é que a agricultura não é a vilã, uma vez que ela reaproveita parte da água que é utilizada. Só que essa água também tem que ser analisada do ponto de vista de qualidade. E aí entra um novo fator, também foi citado aqui, qual água ou qual manejo de produção agrícola vem sendo adotado. Uma água que é infiltrada no solo, mas com resíduo de agroquímicos, aí sim ela tem que ser, a agricultura tem que ser tratada realmente como vilã, porque ela não só está utilizando a água, mas como está alimentando o lençol freático com uma água contaminada. O uso da água, a maioria é feito pela agricultura. Obviamente, existe um ciclo natural da água, né? E nesse sentido, ela percola, ela infiltra, ela reabastece o aquífero, mas o uso da maioria da água utilizada, né, para produção de grãos, né, seja ela na indústria, seja ela para uso público, a maioria do uso é feita pela agricultura. Só que a gente não pode enxergar de forma isolada, né? É usado, infiltra, mas infiltra consigo, com a água, né, os produtos químicos. Aí advém a contaminação, né, dos corpos d'água e o problema gerado pela agricultura pelo uso associado aos agroquímicos. O problema da agricultura é aquilo que eu falei aqui, a água não é bem utilizada, havendo desperdício na sua finalidade, porque você usa para irrigar, usa com canhão ou com pivô central, ela dispersa na atmosfera e evapora, vai embora, não usa lá, entendeu? Ela podia estar no sistema, no solo ou no outro local, sendo mais útil. É aí que está o problema. Então nós temos que usar técnica que economize a água e faça com que a água cumpra a sua função para as plantas. Eu tenho me envolvido especificamente com um fator específico, né, que é o da produção agrícola. Eu acho que a agricultura não pode ser deixada de lado, né, como das atividades impactantes, tanto no consumo, né, tem se tratado inclusive que consome mais de 70% da água disponível, mas também na oferta de água. E esse foi o enfoque que eu tentei trazer aqui. A agricultura ela é importante não só na produção de alimentos, mas como na sua prática, na conservação da água e importante nesse ciclo tão fundamental que é a oferta de recursos hídricos na região. A agricultura, de fato, é uma das atividades que mais consome água. Mas veja bem, consumo é diferente de gasto ou desperdício. A questão é em que sistemas estamos produzindo.
o sistema que a gente tem hoje, atual, né? Então, foi um sistema que a gente deixou, a gente foi reduzindo o sistema produtivo, né? Então, a gente trabalha muito com monoculturas, pouca diversidade de espécies, fazemos um manejo do solo errado, muitas vezes aração, gradagem, várias vezes no ano, isso leva a erosão, solo descoberto, que você não tem infiltração de água, isso tudo levou a você ter tanto assoreamento de rio quanto pouca água infiltrando no lençol freático, né? As próprias formas de produção não privilegiaram essa manutenção da água no sistema, né? Então, eu acho que a gente tem muita culpa nisso, nesse processo. O convencional, que a gente chamaria aí, seriam os modelos reducionistas. A gente veio partindo de sistemas mais próximos ao natural e fomos deixando isso muito simplificado. Então, uma cultura só, com solo exposto, com muito revolvimento de solo, para uma região de clima tropical que nós temos chuvas constantes, tínhamos pelo menos, né? Isso se leva à erosão. E ao mesmo tempo você tendo chuva, mas tendo um solo descoberto, você não tem infiltração de água. Então é o que a gente está sentindo agora, né? Lençol freático baixo, pouca infiltração de água. Nós mudamos o microclima, né? Então você tem uma área, você não mantém a umidade do ar em função das plantações, né? A gente alterou esse microclima, que as florestas antes tinham esse papel. Mas a gente pode tentar fazer isso em sistemas de produção mais voltados aí para a conservação, incluindo árvores, incluindo uma diversidade maior que possa melhorar esse microclima também. E não se melhora o clima sem floresta, sem biodiversidade. Para isso, as ações de preservação devem estar em primeiro lugar. Os estudantes do Instituto Federal do Maranhão apresentaram no Congresso a diversidade de frutas da floresta amazônica, com o objetivo de chamar a atenção para a preservação das espécies. Nós somos alunos do Instituto Federal do Maranhão, do campus EDOC, e a gente está apresentando os produtos e os subprodutos maranhenses, né? Aqui, como vocês podem ver, nós temos um produto que tem grande abundância no Maranhão, que é o coco babaçu, né? O coco babaçu, ele tem mais de 60% de território de palmeira de coco só no Maranhão. E como que é aproveitado esse coco lá na tua região? Certo. O coco babaçu, ele é aproveitado praticamente tudo, desde a palmeira, as folhas, né? O fruto, a casca do fruto e as amêndoas que tem dentro do fruto, né? Que, no caso, o coco babaçu. No caso aqui das palhas, essas palhas aqui, que são as palhas maduras, elas são usadas lá no Maranhão para algumas podem cobrir casas, né? Antigamente eram cobertas casas com as palhas. Elas são feitas alguns materiais de artesanato de grande utilidade. São muito famosas na época de São João também, né? E isso também, principalmente o chapéu de palha, né? Então, ó, esse produto aqui é um produto feito da palha, bem resistente, que se chama lá no Maranhão, se chama cofo, né? É um cestinho ao qual esse cestinho pode carregar os produtos da mata, principalmente usado por índios e pessoal que mora em zona rural muito distante, né? Neste caso, o que a gente tem aqui, o Edson? Mostra aqui, vamos ver. O que é isso aqui? Aqui é um outro fruto de bastante abundância no Maranhão, que se chama a juçara. Um subproduto da juçara muito conhecido é o açaí, que é feito o produto do açaí. No caso aqui, ó, o que é aproveitado do açaí é apenas a casquinha dele, certo? E essa casquinha dele aqui, ela vai soltar uma tintura roxa, que é o qual se faz o açaí. O carvão do coco babaçu, ele é usado em grande abundância lá nos fornos de muitas casas, principalmente na zona rural, né? A diferença dele para o carvão a lenha é porque no carvão a lenha ele tem uma resistência calorífica menor do que a do babaçu, né? Ou seja, o carvão do coco babaçu é mais resistente em questão de acendimento, ou seja, apaga mais, custa mais apagar do que lá naquela região isso é muito usado, né? É muito usado o carvão do coco babaçu. Hoje os consumidores estão ávidos por produtos mais naturais.